O UFC Vega 104, um card horroroso, diferentemente desse podcast que tá supimpa. Bora com a gente. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando no octagon de 3 tapinhas por mais uma quinta-feira. E você quer saber deste UFC deste sábado, né? Vamos ter que tirar leite de pedra, porque, na minha opinião, é um dos piores cards da história do evento. Será que eu estou exagerando? Vamos descobrir, tá? Difícil, difícil. Quero dizer também logo neste início que eu estou com uma instabilidade de energia, tá chovendo muito aqui em São Paulo, né, na região da Zona Oeste, aqui onde eu moro, onde eu estou gravando agora, chovendo muito mesmo. Estamos com uma instabilidade de energia, de luz aqui. Qualquer coisa, vocês já sabem, o Meloto assume. Não deixe de dar o seu like, porque ele é muito importante pra gente. Por favor, já deixa o likezinho aí. Se depois você não gostou do que a gente falou, você vai e muda para um dislike. Mas já deixa agora o likezinho, porque ele realmente ajuda o nosso canal. E você, bem-vindo que está no Spotify, você, bem-vindo que está no YouTube. Vamos para cima, vamos começar apresentando aqui o nosso camaradíssima Capitão Carisma, João Menegali Barbi. Bem-vindo, capitão. A gente começa sempre o podcast, né, olhando para trás rapidinho pelo retrovisor, só para tirar o espinho na garganta do UFC 313 Poatan versus Ankalaev. Qual seria o seu espinho na garganta desse evento, Barbi? Senhoras e senhores, venho aqui com o seu capitão, porque eu até tenho bastante coisa a falar. É aquela coisa que, assim, eu sei que a gente quer olhar para o futuro, mas sendo Poatan no evento passado, acho que não tem como a gente não dar uma esticada nesse processo. Eu queria muito falar, principalmente a respeito da pontuação da luta principal, que, na minha opinião, eu pontuei para o Poatan. Eu vi 3 rounds para o Poatan, mas eu também estou de acordo com o fato que os rounds que eu dei para o Poatan poderiam ter ido para o Ankalaev. Eles são rounds mais difíceis de você ser preciso, enquanto os rounds do Ankalaev foram óbvios. Mas agora eu vou dizer uma coisa aqui, que eu vi muita gente, tipo, falando, não, porque esse round foi claro para o Ankalaev, ou esse round foi claro para o Poatan, principalmente falando a respeito do terceiro round, que na minha opinião foi o round mais parelho de todos, foi o round que estava ali, que foi bem lá e cá. E vocês sabem que eu sou muito defensor dessa questão de o juiz lateral tá ali justamente para os rounds difíceis, para os rounds parelhos, porque os rounds óbvios todo mundo sabe como pontuar. E eu vou dizer aqui que esse terceiro round foi incrivelmente difícil de pontuar. Foi aquela questão que o Poatan acertou mais golpes, obviamente mais golpes em termos de volume, ele acertou mais, foi mais preciso, e o Ankalaev acertou os golpes mais chamativos, golpes na cabeça, que dão aquela questão de tipo assim, teve um dano mais óbvio ali, talvez, né? E aí vai muito por qual que é o seu critério de pontuação, porque eu vi muita gente falar assim, pô, o Poatan acertou mais e ele bate mais pesado, portanto, ele venceu, mas a gente não pode supor dano dessa forma. Da mesma forma, a gente não pode supor o dano do Ankalaev só por terem sido golpes na cabeça. Eu acho que foi um round realmente difícil. Realmente difícil. Para mim, eu pontuei para o Poatan, se pontuassem para o Ankalaev, estava tudo certo. E eu entendo por que a pontuação foi para o Ankalaev também. Eu acho que até em questão de óticas da luta, tem um cara ali que está pressionando e acertando os golpes na cabeça. Eu entendo por que se alguém fosse defender de uma forma mais assim, tipo, como dizer? Sem pensar muito em números, sem pensar muito em dano, mas na forma de quem parece estar ganhando a luta, o cara que tá andando pra frente e acertando golpes na cabeça, eu entendo até você dar esse argumento. Mas esse round, cara, esse round pra mim foi 50-50. Como eu falei, pontuei pro Poatan, e uma outra coisa que eu queria falar a respeito disso é que para começar, eu achei a performance do Poatan muito ruim, achei a performance do Ankalaev bem bacana, mas num contexto geral, eu achei que a luta foi deixou a desejar. A luta em si deixou muito a desejar, e a forma que a luta terminou também, né? Porque os fãs do Ankalaev estavam nessa expectativa que ele vai amassar o Poatan, porque ele é a verdade. E os fãs do Poatan estavam na expectativa que o Poatan ia arrancar a perna do Ankalaev.
e o Poatan é a verdade. E o que aconteceu foi que o Ankalaev foi mais do que capaz de fazer frente ao Poatan em pé, e o Ankalaev não foi capaz de quedar o Poatan em momento algum. Então, o que eu saí com a impressão que o Poatan é muito mais vulnerável do que eu imaginava, e o Ankalaev é muito mais vulnerável do que eu imaginava. A luta não foi entretenimento, e ainda terminou numa decisão extremamente parelha e controversa. Então, eu fiquei desanimado. Foi terrível. Muito bom, Barbie. Só para saber, Meloto, que a gente nem conversou disso, você pontuou a luta para quem? Quem venceu? O Ankalaev. O Ankalaev. Sim, por conta do terceiro round, mas que tem imagem pro Poatan, sim. Ah, sim, o MMA Decision deu 11-9, né, para o Ankalaev. Isso mostra já o equilíbrio. Para mim também o Ankalaev venceu a luta na pontuação. E o meu espinho na garganta é o Maurício Ruff, né? Cara, que desempenho. Beleza, Bob Green final de carreira, mas é aquilo, né, cara? Se o Barcelona pega o Bandeirante de Birigui, tem que fazer 15-0. Fez 15-0. Ganhou o bônus, fez o que ninguém vinha fazendo com o Green, essa que é a verdade. Acho que superou até as expectativas. A expectativa era de vitória, mas assim ele superou. E só para finalizar meu espinho aqui na garganta, o outro espinho que está entalado aqui, ele não tem entrado no ranking, né? O ranking foi atualizado, ele não entrou, e coisas bizarras como o Benoit Saint-Denis ganhar 2 posições. É brincadeira isso. Realmente, esse ranking do UFC vem colecionando polêmicas. E você, Meloto, qual que é o teu espinho na garganta? Eu queria falar ainda um pouco da luta do Poatan com o Ankalaev. É, assim, eu vi muita gente menosprezando a vitória do Ankalaev. Antes da luta já se dizia que ele não tinha chances em pé, e que ele venceu essa luta muito por conta da postura do Poatan, que o Poatan não aplicou muitos golpes, não tentou muita coisa. Mas eu discordo um pouco, e eu trouxe dados para falar sobre isso, que o Poatan, nessa luta, ele teve 11 golpes conectados na cabeça do Ankalaev, e de 57 tentados. Isso aí é uma média comum dele. Dentro do UFC, ele tem uma média de 56 golpes tentados na cabeça dos adversários, nas 11 lutas que ele tem. E a média de acerto dele aí é muito maior, é 27. Nessa luta contra o Ankalaev, ele acertou só 11 na cabeça, mas a média dele é 27. Então aí entra uma conclusão de que o Ankalaev tem uma defesa muito boa. Até porque o número do Ankalaev é bem nesse sentido mesmo. Ele tem uma média por luta de 8 golpes recebidos na cabeça. E 41 tentados contra ele. Isso equivale a 19% de acerto dos caras contra ele. É exatamente os 19% do Ankalaev nessa luta contra o Pereira. Então, para mim, assim, não é muito pela postura do Poatan, e sim por conta da imprecisão. Ele não teve precisão para conseguir conectar os golpes no Ankalaev, e para mim isso aí foi um fator determinante para ele não ter ganhado. Maravilha, Meloto. Não deixe de se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, você que não é inscrita. Tem gente que está visualizando aqui e não está inscrito ainda, faça isso. Inscreva-se, ativa o sininho. E, Barbie, volta para cá, porque chegou a hora de avisar o malvado rindo para você aí. Pergunta capiciosa. Bom, vamos começar a falar. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, Barbie. Porque a pergunta capiciosa que eu tenho para você, eu acho que ela faz mais sentido depois que eu fizer a pergunta capiciosa para o Meloto, que tem a ver com esse UFC Vegas 104, este card deplorável que estamos prestes a enfrentar nesse sábado. Então, Meloto, chega o malvado rindo para você agora, Meloto. Inverti a ordem. Em tempo real aqui. Eu quero saber o seguinte, Meloto. O UFC, ele tem mais de 600 lutadores no elenco. Cara, deveria ter menos? Será que o problema reside aí? O que a organização poderia fazer para montar cards mais atraentes, com lutadores mais conhecidos do grande público e mais competitivos, inclusive? Passa pelo número que perfaz o elenco do UFC ou não? Quais seriam as soluções que você apresentaria aí?
Bom, sim, eu acho que passa muito pela quantidade de lutadores que tem no evento, são 600 para mais, né, cada vez está aumentando o número de lutadores, e o número de eventos ele não tem aumentado muito nos últimos anos. Então eu acho que isso é um grande fator sim, que poderia ser revisto pela organização, mas tem outras soluções. Eu pensei em algumas coisas que eu acho que poderiam ajudar nesse sentido, Boa. talvez até nem cortando tanto o número de atletas. Por exemplo, aumentar o número de lutas preliminares nos eventos. Atualmente, os eventos do UFC ele tem uma média de 12 lutas no total. Se você espichar para mais lutas, né, e colocar essas lutas nos cards preliminares, quando chegar um evento pay-per-view, ou até mesmo um Fight Night, no card principal você não vai ter tantos lutadores desconhecidos. Vai aumentar um pouco o nível. Por exemplo, outras coisas que podemos aumentar também é a questão dos lutadores. Verdade seja dita, Meluto, esse UFC 313 que a gente acabou de passar, estava com um card horrível também. Aquém de um UFC numerado. Mas continua. É. E outras coisas que podem também tornar esses lutadores desconhecidos conhecidos é eles melhorarem a performance deles. Como que melhora a performance? Você pode fazer aumentar o incentivo para isso, que é o bônus de performance. Aumenta o valor de 50 mil, é muito pouco. Já foi há 10 anos atrás, era mais do que isso, já teve evento com 75. Então, aumenta para 100 mil, dá um pouco mais de incentivo para esses caras mostrarem mais a atuação deles, né? Outra coisa que eu acho que ajudaria, termina com o UFC Apex. O público tem um fator para mim determinante nas lutas. Eles empolgam mais lutadores. No Apex não tem vaia. Então o lutador fica mais acomodado. Então acaba com o Apex também. E outra, aí uma coisa bem mais ousada, tá? Minha última mudança completa aqui que eu ia fazer. Criem a categoria até 74 quilos no UFC. Aquela categoria entre os leves e os meio médios. Tem muito lutador no peso leve. Você pode fazer isso, você vai construir novas estrelas, lutadores dos dois rankings ali, tanto de cima quanto de baixo, vão entrar ali, vai ter mais estrelas, vai ter mais defesas de cinturão nos cards. Eu acho que também é uma boa. Olha aí, hein? Espero que o Dana White tenha anotado o checklist que o Meloto fez para qualificar os eventos do UFC. Agora sim, Barni, foi pegadinha do malandro aquela hora, mas agora sim, agora eu quero o senhor, meu querido Capitão Carisma, o senhor é um purista deste esporte, nós sabemos disso. Estamos diante de um card horroroso, na minha opinião, um dos piores da história. Eu fui olhar com calma, com a lupa esse card. Fui olhar o Sherdog dos lutadores. Cara, o card tá assim, uma coisa parecendo um evento XPTO do planeta Terra. Não parece um UFC. E vamos falar até da luta principal, que é um terror. Que luta é essa? Vettori versus Dolidze 2. Qual o sentido dessa luta? Vai avançar quem para onde? Dois lutadores meio enfadonhos, uma luta que a perspectiva seja uma luta de 5 rounds, modorrenta, sonolenta. Nada salva nesse card, cara. Nada. Será? Porque aí vem minha pergunta capciosa para você. O senhor, como um purista deste esporte, por favor, diga que eu estou errado em criticar tanto este card como eu estou criticando e sinalize 3 lutas imperdíveis para nossa audiência assistir nesse sábado. Mas você não tá errado não, meu querido, você não está, isso aqui que é a parte mais triste, né, como você bem disse, eu sou um purista do esporte, e eu consigo achar muitas coisas para me empolgarem, mesmo num card como esse, e obviamente eu acho que existem algumas lutas que me chamam a atenção, mas porque o negócio é que a maior parte desse card, a esmagadora maior parte desse card, é prospecto enfrentando o cara que a gente já sabe que nem deveria estar dentro do UFC, sabe? A maior parte desse card tem uma diferença atlética tão grande entre os dois competidores que eu não acho que a luta dá nem graça no geral. Então, e como você bem falou, a luta principal é terrível, é uma revanche que ninguém pediu, que não leva ninguém a lugar nenhum. A maior parte do card, como eu falei, consiste dessa diferença da posição dos lutadores, e uma coisa que eu sempre defendo aqui é que o que faz cards serem atrativos, pelo menos na minha opinião, é competitividade. Aqui, a impressão que me dá é que metade desse card não deveria estar no UFC.
talvez não metade das lutas, mas metade dos lutadores. Porque tem uma galera que tão incrivelmente favorita, tão estupidamente grotesca essa diferença com o adversário, que eu nem sei porque casaram a luta. Mas eu vou dizer aqui 3 lutas que estão me chamando a atenção por um motivo ou outro, e eu vou explicar. A primeira delas, Damon Blackshear contra Cody Gibson. Como sempre, sendo peso galo, é uma luta que já me chama a atenção. Eu amo essa categoria, é uma excelente, excelente categoria. E Damon Blackshear, um cara que está se desenvolvendo muito bem em pé, ótimas joelhadas, bons chutes, um bom jogo de chão também, muito ativo, atacando o tempo todo. Do outro lado tem o Cody Gibson, que é um cara que tem ali suas limitações, mas é um cara também com muito volume de golpes, com uma grande variedade, com um jogo de chão bem decente. Nenhum deles tem como aspecto do jogo que dá e travar a luta. São caras muito que vão muito para cima, que atacam sem parar. Então eu acho que essa luta aqui é uma luta bem bacana de se assistir. A próxima luta que me chama a atenção é a estreia do Kevin Vallejos contra o Song Choi. Essa luta eu sei que vocês vão me encher o saco porque é a questão de, mas esse cara é incrivelmente favorito. Sim, mas o casamento estilístico aqui é muito legal, porque o Song Choi é um boxeador grande para a categoria, de mão muito pesada, tá enfrentando um ótimo boxeador, trocador no geral, um cara com muito volume, com uma ótima técnica. Como falei, incrivelmente favorito, sim, mas o casamento e o potencial que o Vallejos tem fazem com que essa luta seja muito interessante, porque ele vai ser testado a nível de UFC na área que a gente espera muita coisa dele. E a última luta, e essa aqui vai ser controversa, hein? Essa aqui vai ser controversa, mas é Josiane Nunes contra Priscila Cachoeira. E essa aqui é 100% por casamento, galera, porque eu não acho que nenhuma das duas seja uma lutadora do mais alto nível aqui, de forma alguma. Na verdade, eu acho ambas bem medianas, não só para a categoria, mas no geral. Mas só que o que acontece é que a maior parte das lutas dela, elas encaram pessoas que ou querem manter a distância ou querem encurtar e quedar. As duas aqui adoram uma trocação franca, adoram uma trocação na curta. Então eu acho que o casamento aqui pode resultar em muita diversão. Não digo que vai ser a luta mais técnica, não acho que vai ser, mas acho que vai ser uma luta muito divertida, acho que vai entregar muita ação. Então, essas são as 3 lutas, e se você discorda da minha terceira opção, vê o resto do card e tenta achar uma luta que chame mais atenção, porque esse card aqui tá triste. Excelente, Barbie. Tomamos nota aqui. Vamos ver se você conseguiu dar uma graça para esse evento que tá difícil. Se essa luta principal, Dolidze, Vettori versus Dolidze, tivesse num card preliminar de um evento Fight Night, eu já não estaria empolgado. Aí ela vira uma luta principal, o inacreditável. E bora pro Campazzo reage. Campazzo reage? Ó, tem 3 comentários aqui no último post, que eu vou ler todos de uma vez e reagir. Que eles dizem respeito mais ou menos à mesma coisa. O primeiro é de alguém que se identifica como LR Chips. É o RL Chips. Pô, capitão, tu mora na gringa. Vamos investir em um equipamento de vídeo? Aí é baratinho. Se referindo ao último episódio em que a câmera do Barbie estava realmente difícil, ruim, com uma qualidade abaixo. Hoje já tá melhor. Fala alguma coisa, Barbie, só pra ver se tá melhor mesmo. Eu espero que esteja. E aqui para mim é até difícil ver, porque a câmera, para mim, ela tá excelente. Parece melhor, parece estar um pouco mais, mas realmente estava destoando, estava ruim mesmo. Mas agora vamos ao segundo comentário que eu selecionei aqui, que é do Diego Lima. Diegão, cara, um podcast dessa qualidade não chega nos 1.000 inscritos, por quê? Rampazzo, vocês têm algum business plan? Ou vocês estão fazendo episódio por episódio e vão vendo no que vai dar? Esse foi o comentário do Diego Lima. Segura a wave aí, Diego, já falo com você. E aí vem um comentário do Darcy em resposta ao comentário do Diego, by the way. Abre aspas pro Darcy. Conteúdo muito comprido, as pessoas não têm paciência para ver.
Eles deveriam fazer cortes para tentar hypar. Eles sabem disso. Mas já está comprovado que não tem coragem. Conclusão: vão ficar assim, com um eterno canal pequeno, fazendo episódio após episódio. Eu estarei aqui, contem comigo. Aí o Diego ainda vem e comenta em cima dele. Fortes argumentos, meu caro. Também estarei aqui toda semana, mas sem esperança de que o canal ganhe mais audiência. Palavras duras pra cima dos 3 tapinhas, hein? Durma com este barulho, Meloto. Durma com este barulho, capitão. Durma com este barulho, Rampazzo. Cara, a verdade é que tanto o LR Chips, que reclamou da câmera do capitão, quanto o Diego Lima, quanto o Darcy, estão cobertos de razão. A gente tem essa noção. O que eu comecei falando aqui na abertura do meu podcast? Que a energia tá ruim, que eu posso, em algum momento, ficar sem luz aqui, aí o Meloto assume. Nós somos amadores. Nós somos o melhor podcast de MMA do Brasil, como o próprio Diego Lima aqui reconhece. Como que vocês são tão pequenos, mas a gente navega no amadorismo ainda. E isso diz respeito à infraestrutura, diz respeito também à doação de tempo de cada um para isso. Essa que é a verdade. O Três Tapinhas, ele não é exatamente a prioridade para nenhum de nós três aqui. Estou sendo muito transparente com vocês. A gente faz com muito amor, com dedicação, com vontade. Não é fácil para nenhum de nós três estar aqui, a gente está. Mas para conseguir subir um degrau, precisaríamos dobrar o tempo que a gente dedica aqui. Obviamente que isso aqui não tem nenhuma fonte de renda, nem teria como ter, né, com 700 inscritos. A gente não tem condição de abrir um clube de membro aqui hoje, por exemplo. Eu não me sinto à vontade para pedir R$ 2,99 para vocês por mês, com o que a gente entrega aqui ainda. Precisaria ter um pouco mais de estrutura. Então, assim, é o tipo de coisa que quando eu leio, eu fico incomodado, mas é um incômodo positivo de que eu sei que, porra, a gente tem café no bule, mas precisaria trocar o bule. Precisaria trazer um bule melhor, um bule de porcelana, bonitinho, rosadinho. E o café é bom. O café dentro aqui é um café especial, de 84 pontos. Então é isso, gente. De verdade, quero até abrir pro Meloto e pro Barbie comentar alguma coisa sobre esse Rampazzo Reage, se quiserem falar rapidinho, porque os nossos colegas estão certos, eu faço a minha culpa, e sem grandes promessas. Também não encerro de maneira muito promissora ou otimista essa minha explanação. Essa que é a verdade. Eu só quero complementar dizendo que a vontade, o interesse existe, mas não é sempre que a gente consegue fazer o que a gente quer, e nesse caso é um pouco complicado mesmo. Eu preciso diminuir o meu tempo na internet, aliás, eu preciso cortar o tempo que eu me dedico a isso. Eu trabalho full time com isso, mas eu preciso cortar porque prejudica a minha saúde, inclusive. Então, eu aumentar o meu tempo de dedicação aos Três Tapinhas seria ir contra a maré, seria contra o que eu deveria fazer, na verdade. Eu só queria dizer umas palavras também que eu acho que entra muito nisso que o Meloto falou. Eu amaria poder entregar mais pro podcast. Amaria mesmo, mas tanto eu quanto o Meloto aqui, a gente escolheu profissões muito fora do eixo. A gente, de forma alguma, é o trabalhador que bate ponta às 9, sai assim, que pode fazer o que quiser. Não raro, eu trabalho... Hã? E eu também. Rampazzo também. Eu acho que a sua profissão, corrija-me se eu estiver errado, mas ela é um pouco mais dentro do que se espera, assim, vamos dizer. Não, eu sou um empresário, eu tenho uma agência de comunicação. Eu tô, tipo, para mim é difícil estar aqui, fazer os roteiros. É uma doação de tempo que a gente se esforça porque a gente gosta, faz com vontade. No meu caso, me aliena um pouco da vida, de algumas coisas. Então, eu acho importante eu estar aqui.
Mas é aquilo que eu falei. A verdade é que não é uma prioridade para nenhum de nós três, né, Barbie? E, enfim, cara, uma provocação interessante que esses três fizeram, começando com a crítica da tua câmera, mas você vê que uma coisa conversa com a outra, né? E como eu falei, né? E o Meloto chancelou no comentário dele. Infelizmente, a nossa resposta para esses comentários nem é exatamente otimista. Não. Eu acho que assim, vamos torcer para a gente continuar conseguir entregar o que a gente está entregando, né, Barbie? É, o que eu queria falar, acaba que entra muito nesse aspecto, tipo assim, não é só nenhuma questão de prioridade, mas é também que eu vou dizer que quanto mais eu me adentro para esse tipo de coisa, mais eu fico confuso a respeito das pessoas que começam a investir desde cedo muito forte em questões como mídia social dessa forma, porque demanda um tempo, um dinheiro e uma energia que eu não sei de onde as pessoas tiram. Tipo, não raro eu trabalho aqui mais 14 horas ao dia. Não raro. Acontece direto. E aí eu faço podcast, eu amo demais o podcast. Mas aí acaba sendo aquela coisa, eu preciso sobreviver, eu preciso ganhar o pão de cada dia. E acaba entrando nas coisas, tipo assim, eu tenho que investir na coisa que vai me dar o pão de cada dia, o que eu faço por amor acaba, infelizmente, sendo deixando um pouco mais de lado. Eu não digo de lado porque acompanhar MMA e estudar sobre isso, para mim, é um prazer. Eu faço no meu tempo livre, no pouco tempo livre que eu tenho, então eu vou sempre continuar aqui com vocês, soldados. Eu sempre estarei aqui, mas eu preciso mudar um pouco a minha situação, assim como meus colegas, para a gente poder investir um pouco mais de tempo e, pelo menos, num futuro próximo, eu acho difícil ver isso acontecendo. Pra, Só para encerrar esse assunto aqui, eu acho importante, assim, de nós três, né? O Meloto é o único que de fato trabalha com MMA. Então, no tempo além de Três Tapinhas, ele está consumindo conteúdo porque é o que ele faz da vida, é o trabalho dele, é o MMA Meloto. Diferentemente de mim e do Barbie, que isso aqui está na categoria hobby. A nossa vida profissional, para além disso, não passa por MMA em nenhuma linha. E aí isso responde também, acho que um questionamento do Diego Lima, se a gente tem um business plan. Cara, Três Tapinhas não é um negócio. Não é. Essa é que é a verdade. Então, nem de longe. Não, a gente não encara isso como se fosse um negócio. O dia que encararam, certamente começaria por um business plan, mas não. Então, por isso que é difícil até a gente se colocar em concorrência com outros canais aí que estão super bem estruturados, e parabéns para eles. É, mas a gente está indo na bacia das almas mesmo, graças a vocês, estamos aqui ainda, né? A audiência que comenta, que assiste até o final os programas longos, como o Darcy falou, que não tem cortes, como muitos de vocês sempre cobram, a gente não tem braço para fazer. É, e assim caminha a humanidade de Três Tapinhas. E bora pro UFC Vega 104. Meloto, que horas começa o card do sono? Pelo menos começa mais cedo, pra gente dormir mais cedo. E qual a primeira luta dele, por favor? Bom, o card preliminar começa às 17 horas na hora de Brasília, e a primeira luta é entre a Eunice Duben contra a Carly Giudice. Uma luta bem casada, de uma estreante, que é a venezuelana, né, a Duben, vem de um nocaute brutal na luta dela no Contender Series, chamou muita atenção, viralizou o nocaute dela, para quem não assistiu, recomendo, foi bem interessante, e ela era bem zebra naquela luta, né, antes daquela luta lá, poucas pessoas conheciam ela, poucas pessoas botavam fichas nela, e surpreendeu muito, e agora tá chegando no UFC, muito por conta daquele nocaute ali, o nível dela sempre foi muito questionável, e a Carly Giudice, ela tem uma coisa, uma aura, assim, talvez de Holly Holm, de Manon Fiorot, mas ainda não mostrou isso. Mas eu tenho uma certa esperança ainda que ela vai vingar no UFC. Vem de 2 derrotas aí, mas eu acho que ela vence essa luta. Eu acho que ela é melhor que a venezuelana. Tem os cabelos loiros da Manon Fiorot e da Holly Holm. Isso. O Melotti, na sequência, a luta que o Barbie quer ver, né? Josiane e Priscila Pedrita. Exato, é uma luta bem explosiva entre 2 strikers com muito poder de nocaute. Vai ser interessante, muito interessante por conta do entretenimento mesmo. Agora, elas vêm em fases ruins. A luta provavelmente pode
selar aí o corte de uma delas, e espero que isso não acabe deixando a luta mais morna do que poderia ser em condições de temperatura e pressão normal. E na sequência, Pardi, tem o Daniel Pares contra o André Lima, o André Mordido, que é uma luta, cara, que pelo menos eu flertei bastante aí pra entrar no campo minado, e no fim das contas nenhum dos três escolheu. Você concorda com o favoritismo do André Lima aí, ou a gente fez bem de não colocar ela no campo minado? Não, eu concordo demais com o favoritismo do André Lima. Eu acho, inclusive, que ele é favorito em todas as áreas. É um lutador mais capaz, um lutador com melhor cardio, mais técnica na trocação, mais valências, pode quedar, pode inclusive finalizar. Eu acho que o maior diferencial aqui vai ser no chão. Eu acho que se o André quiser fazer o jogo seguro, ele queda e finaliza sem muitas dificuldades. O fato de ninguém ter escolhido essa luta para o campo minado só mostra como que esse card está super desnivelado, porque essa luta também tem um favorito muito óbvio. E Stephanie Luciano, a Rondinha contra a Sam Hughes, Barbie? Então, a Stephanie Luciano pegando a Sam Hughes aqui, Stephanie Luciano, uma trocadora, já fez aqui uma luta dentro do UFC, que foi uma revanche da luta dela no Contender Series, na qual ela empatou com a Thalita Alencar, e o que foi interessante é que as duas lutas seguiram mais ou menos o mesmo rumo, com a Stephanie indo muito melhor na segunda, mas que seguiram o rumo da Stephanie cedendo um pouco a pressão no primeiro round, passando alguns perrengues e aos poucos indo se impondo na trocação. Eu imagino que essa luta dela contra a Sam Hughes vai seguir um caminho dessa forma, porque a Sam Hughes, assim, ela queda algumas vezes, mas ela é essencialmente trocadora. Eu imagino que ela vai vir com uma estratégia mais voltada para as quedas para essa luta, mas eu acho que a Stephanie está com uma defesa mais esperta, tem uma distância melhor, um senso de como acertar a adversária melhor. Imagino que mesmo que ela passe por uma pressão inicial, ela vai conseguir tomar conta da luta e vencer. Stephanie Luciano, meu coração bate mais forte, hein, Meloto? E na sequência a gente tem o Carlos Vera contra o Josias Mussassa. E aí, Melo? Agora muito mais, né, esse coração. Bom, o Carlos Vera é um cara que a mim não chama nem um pouco a atenção, a luta que ele fez na última rodada dele, contra o Rinya Nakamura, para mim foi completamente dominado, assim, não mostrou valências ainda para mim, lutou no Contenders, aliás, lutou no TUF, né, no The Ultimate Fighter, então assim, o Josias Musaza, que vai estrear no UFC, né, atleta do Congo, no Dana White Contender Series, ele ainda se mostrou ser muito cru, mas eu vejo muito talento nele. Eu acho que ele pode um dia crescer no UFC, se tornar ali talvez entrar no ranking. Vai demorar muito ainda para isso, né? Ele é um peso galo, a caminhada é longa, mas ele me mostrou muito mais potencial e talento para ir longe e ganhar essa luta aí também. E para fechar o card, tem mais duas lutas, né, Meloto? Quais são? Bom, seria entre o Su Yong-yu contra o AJ Cunningham, que é um duelo entre o coreano, né, o sul-coreano contra o americano. O sul-coreano é bem favorito na luta, mas eu preciso ver um pouco mais dele ainda. Até então, ele tem enfrentado lutadores de nível bem abaixo. Foi nocauteado em 2023, o que depõe muito contra ele, isso um evento fora do UFC. E ao mesmo tempo, o AJ Cunningham também não mostrou muita coisa ainda. Tá enfrentando lutadores melhores, né? Mas foi nocauteado de 2023 para cá 2 vezes. Então aqui mais uma luta de nível baixo, que eu vou no favorito, obviamente, né? Bem grande favoritismo, mas não põe minha mão no fogo por esse cara, não. E a outra luta, para fechar o card preliminar, aí entre dois nomes mais conhecidos, o Valdo Cortez Acosta contra o Ryan Spann, né? O Cortez Acosta é um boxeador, usa mais o boxe nas lutas dele. Acho que por conta disso, né, por ele ser mais técnico nessa área, ele pode nocautear o Ryan Spann, que é bem vulnerável, mas do outro lado, né, o Spann tem muito poder de nocaute. E uma mão que entra dele ali pode balançar o Cortez. Vai ser interessante ver essa luta. É nos pesos pesados, o Spann subiu de categoria. Meu palpite é no Cortez, no Cortez Acosta, porque o Ryan não tem um gás muito bom também nisso, entre as habilidades que ele tem, né, não tem um gás muito bom, então eu acho que isso também pode ser um fator determinante para essa luta, caso o Ryan não nocauteie, o Valdo Cortez domine no boxe ali até os 3 rounds acabarem. Muito bem, pessoal, não deixem de compartilhar, né, aquilo que a gente falou, a gente cresce aos pouquinhos, devagarzinho, e quando vocês mandam o link do nosso vídeo aqui no YouTube para outra pessoa, isso ajuda muito.
Então, se você nunca fez isso, faça isso hoje, né? Ajude a gente. E, Meloto, vamos seguir para o card principal para chegar logo na super análise do Barbie, da super luta principal. Meu Deus do céu, que ódio com todo esse evento. Que horas começa o card principal e qual a primeira luta dele? Vamos ver o que salva ali. Bom, o card principal começa às 20 horas, no horário de Brasília. É um evento que vai terminar cedo, né? Tô com saudade desses eventos que terminam cedo aí. Primeira luta ali do card principal é entre o Kevin Valleiros contra o Seung Yu Choi. Aqui é uma luta que o Barbie já comentou no início do podcast, mas eu quero acrescentar, viu? Kevin Valleiros, para quem não sabe, lutou com o Jean Silva no Contender, e dessas lutas que o Jean Silva vem fazendo aí, foi a mais dura, viu? Foi a mais difícil. Tá certo que de lá pra cá o Jean pode ter evoluído também, mas olho nesse moleque argentino aí, o Valleiros, tô confiante na vitória dele, acho que ele vence essa luta aí. 24 aninhos, galera. 24 aninhos e já roubou o round do Jean Silva nessa luta do Contender Series que o Meloto falou. E na sequência, Melo? Na sequência, a gente tem uma luta entre o Brandson Ribeiro contra o Diar Nurgozai. Bom, brasileiro, tem poder de nocaute, é um cara legal de assistir, mas assim, eu não confio muito nesse queixo dele aí não, cara. Eu tô achando que o rapaz aqui do Cazaquistão vai chegar no UFC mostrou mais do que ele, até mesmo tendo enfrentado lutadores de nível um pouco inferior, mas eu acho que ele tem mais potencial do que o brasileiro, e meu palpite seria no atleta do Cazaquistão. E a gente tem a terceira luta do card principal, uma das lutas escolhidas pelo Barbie pra gente ficar de olho, né, Meloto? Exato, Demon Blackshear contra Cody Gibson. O Barbie falou muito bem do Demon Blackshear, exatamente o que eu penso sobre ele. É um cara que consegue tirar golpes da cartola, tem poder de nocaute, também tá evoluindo nessa área. O Cody Gibson é um cara que ele já teve mais crédito do que atualmente ele tem. Ele passou pelo UFC já mais de uma vez, e agora ele tá veterano já tá com sinais de decadência, então eu concordo com o favoritismo grande aqui do Demon Blackshear. E na sequência, Barbie, o Alexander Hernandes contra o Kurt Holobaugh, peso leve. Eu vou dizer que essa aqui pra mim é uma daquelas lutas que eu comentei que a diferença atlética é hilária. Tipo, porque o Alexander Hernandes, ele é meio super atleta nesse aspecto, sabe? É um cara muito rápido, é um cara muito poderoso, é um cara muito forte fisicamente. E o Cascoloval, meio que assim, ele ganhou o Ultimate Fighter já meio que entrando em fim de carreira, na minha opinião. Ele fez 2 lutas dentro do evento depois que venceu o Ultimate Fighter, perdeu pro Trey Ogden em uma luta que ele parecia não conseguir fazer nada para parar as quedas. E eu tenho a impressão que essa luta, para mim, vai ser muito o Hernandes batendo quando quer, por ser 2 vezes mais rápido em pé. Se a coisa complicar para ele, ele pode quedar. E aí eu vejo o Holobaugh tendo alguma chance de conseguir pegar uma finalização ali por baixo, ou fazer o Hernandes cansar. Mas no geral tem uma diferença atlética tão grande que eu até fico meio teimoso em querer avaliar a questão do casamento técnico dessa luta. E Meloto, qual que é o super common event imperdível? Entre o Eliseu Capoeira e o Sidney Joquani, né? Jesus. É uma luta realmente que não deveria estar aí. A gente até entende, né, o potencial ali, de detrimento que possa ter, né? O último como evento que a gente criticou até foi uma luta melhor do que as anteriores, mas a gente espera lutas relevantes nessa posição, né? E essa não é uma luta que deveria estar aí. Eu acho que o brasileiro vence essa luta, mas o Sidney Joquani tem muito poder de nocaute. O brasileiro tem que prestar atenção nisso. E chegamos, Barbie, finalmente, na luta principal. Vamos ver o que você tem a dizer aí sobre o Marvin Vettori, 8º no ranking. E aí, o que ele vai trazer de armas aí para conseguir vencer o Roman Dolidze e chegar a lugar nenhum? Porque o Dolidze é o 12º do ranking, o Marvin quer o quê com essa luta? Eu sei lá o que o UFC quis com essa luta, mas quem é este Marvin Vettori de 2025? Você vê, eu era um cara que achava que o Vettori iria muito longe. E pro meu próprio mérito, tava nas minhas costas aqui, ele foi longe. Ele chegou em disputa cinturão. Ele foi longe, concordo.
Pois é, mas da mesma forma eu achei que ele parou a evolução dele extremamente cedo na carreira. Tipo, o cara tem o quê? Eu acho que ele tem 32 anos, 31 anos, eu não sei aqui. Mas enfim, ele chegou no auge aos 26 anos de idade. Desde então, ele vem lutando exatamente igual, a única diferença é que ele tá tomando cada vez mais dano. Toda vez que ele pega um cara mais rápido, com mais senso de como que a trocação deve funcionar, ele toma um apavoro. A última luta que ele fez contra o Jared Cannonier foi uma das maiores surras que eu já vi, cara. E aquele queixo lendário do Vettori passou muito perto de não sustentar o sarrafo ali. Isso, cara, faz 2 anos. O Cannonier entrou numa decadência e já venceu uma luta para sair dessa decadência recentemente. Faz muito tempo. Então você me perguntou quem que é o Marvin Vettori de 2025. Eu não sei, cara. Eu não sei. Como eu falei, ele sempre foi um cara talentoso, tem um jogo de chão bem desenvolvido, um cara muito forte fisicamente, cardio infinito, um gás, um queixo que parece nunca ceder. Eu acho que é tipo assim, fora Max Holloway, seria o melhor queixo que eu já vi dentro do evento, porque o que esse cara já apanhou sem ceder, eu achei realmente impressionante. E eu sempre gostei, assim, a trocação dele é uma trocação básica, é feijão com arroz, sabe? É um cara canhoto que vai tentar meter o jab na sua cara e entrar com o direto. E ele é rápido, ele se defende bem, tem uma movimentação de cabeça legal, tem boa pressão, consegue algumas quedas. O negócio pra mim é que ele é um lutador extremamente estúpido, ele não tem capacidade nenhuma de adaptação conforme a luta vai passando, e ele também não tem nenhuma profundidade na trocação dele. Como eu falei, é extremamente feijão com arroz, extremamente assim, num limite impressionante. E a impressão que dá é que ele chegou num momento da carreira dele que essa imponência física e o fato tipo, porque é uma coisa meio estilo Kevin Gastelum, que ele só faz uma coisa em pé e aí ele vai fazer essa coisa 30 vezes até ela funcionar. E para mérito dele, em geral funcionava. Agora ele tá lutando contra oponentes mais qualificados e não tá funcionando tão bem assim. Sabe, ele tá enfrentando caras que sabem melhor o que fazer e a defesa dele tá parecendo peneira contra gente que usa qualquer tipo de finta em cima dele. É um cara que eu não tenho nenhuma fé para fazer o jogo correto, para fazer a estratégia certa ou para apresentar qualquer tipo de evolução. O que eu vi do Marvin Vettori contra o Israel Adesanya na primeira luta em 2018 é o que eu espero ver nessa luta. Eu não acho que esse cara evoluiu nada desde então, o que é bem triste. E do outro lado, Barbie, o Roman Dolidze. Que podemos esperar nesse sábado? Eu vou contar aqui que eu acho que o Roman Dolidze, tipo assim, ele foi mais longe do que eu esperava dele. Eu achava que ele não seria grande coisa na carreira, um cara que estreou no UFC com mais idade. Ele não é de forma alguma um cara velho, mas estreou já fora daquela faixa etária que a gente espera de um prospecto, sabe? Baixou de categoria, teve umas derrotas ali que chamaram a atenção por serem contra caras medianos. Perdeu a luta contra o Vettori quando ele estava, em teoria, o Dolidze, na melhor fase da carreira. Depois perdeu para o Imavov, tomou um cacete do Imavov numa luta que foi uma baderna. E aí fez uma das coisas mais hilárias que eu já vi, que foi subir de categoria, faltando 5 dias para lutar contra o Anthony Smith e dominar ele em pé. Depois ele venceu o Kevin Holland por nocaute técnico, foi uma lesão que aconteceu ali entre rounds. Na verdade, a lesão aconteceu no meio do round, só que o Kevin Holland só parou a luta no final do primeiro round. Enfim, o que o Dolidze traz, eu falei muito dessa questão do Vettori ser básico na trocação dele. O Dolidze faz o Vettori parecer um gênio na trocação, na minha opinião. Ele é um cara mais chamativo, sabe? Ele tenta colocar mais força nos golpes, ele dá uns golpes mais abertos, assim, ganchos, chutes altos, mas no geral eu não acho que ele tem muito a entregar na parte técnica. Porém, ele é um lutador de chão muito bom mesmo. Ele não vai muito para esse tipo de jogo, eu não faço a menor ideia do motivo, mas ele é muito bom nesse aspecto. Inclusive a finalização não, o nocaute dele em cima do Jack Hermanson, que aconteceu justamente por uma trava de perna que ele fez quando estava por baixo,
Foi uma coisa impressionante, foi uma coisa que você nunca vê numa categoria dessa, sabe. E o Dolidze é muito bom nesse aspecto, como eu estava falando, eu não confio nele para fazer esse tipo de jogo. Uma coisa que ele vem recentemente adaptando são chutes baixos que foram extremamente eficazes contra o Anthony Smith, e seria ótimo ver eles utilizando nessa luta contra o Vettori, mas no momento ele parece estar meio sem caminho na carreira dele. A impressão que dá é que nas últimas 3 lutas dele, ele não mexeu absolutamente nada em termos de ranking, pouco importando se ele venceu ou não. Ele teve ali seu momento 3 anos atrás e a impressão que dá é que ele tá bem, bem lá e cá, não sabe o que vai acontecer. Como eu falei, definitivamente ele me surpreendeu por onde chegou na carreira, mas acho que tecnicamente falando, não é um lutador que entrega muito não. E o encaixe e o palpite, Barbie, vai ficar em quem, hein? Ó, Vamos, ó, ó, vamos ver se você concorda comigo. Eu tenho um palpite para essa luta. você tem um palpite? Porque pra mim essa luta entra muito naquela coisa, tipo assim, eu vi essa luta já. E a impressão que dá é que os caras não evoluíram a ponto de eu mudar o meu palpite. E a primeira luta foi parelha. Eu vou dizer até que foi mais parelha do que eu esperava. Eu esperava que o Vettori tivesse mais vantagem em pé. E eu acho que até a adaptação dos chutes baixos do Dolidze no jogo em pé pode ser uma surpresa feliz aqui. Porém, para mim, o negócio é que o Vettori tem muito mais caixa que o Dolidze, e eu tô botando muita fé nisso ao longo de 5 rounds. Eu não acho que vai ser uma luta exatamente interessante. O Dolidze poderia tentar capitalizar mais na parte de quedas, mas eu acho que o problema aqui, para ele, vai ser cardio. E se o Vettori ainda conseguir entregar no mesmo nível que ele entregava antes de tomar um cacete do Cannonier, que é o tipo de coisa que pode desgastar um lutador a ponto dele parecer outro, sabe? Foram 2 anos parado quase depois de tomar uma surra. Então vai saber se o Vettori ainda está naquelas condições físicas. Mas acho que o Vettori, no geral, é um lutador superior. Eu tô botando fé nele para conseguir levar essa luta, principalmente na trocação, e ao longo de 5 rounds ganhar pelo menos 3. Eu acho que é um cara mais confiável, mais consistente do que o Dolidze, e mesmo que ele não tenha nenhuma capacidade de fazer adaptações corretas no meio da luta, o Dolidze também não é esse cara. Inclusive, eu já fiz várias análises do Dolidze que eu fiquei pensando, pra que este imbecil fez essa desgraça, sabe? Então, meu palpite está indo no Marvin Vettori. Você concorda, Rampaz, ou não? Concordo. E qual o método? Eu tô indo tristemente, lamentavelmente, por decisão. Concordo 100%. Nessa daí, não precisa nem de voto de Minerva do Meloto. E, bom, nos resta o campo. O podcast tá divertido, isso eu prometi, hein? Bora pro campo minado. Campo minado. Bom, começamos com um recap. Dessa vez ninguém vai vir aqui pagar mico, porque o Barbie foi de Maurício Ruffi vencendo o Bob Green, que eu me recuso a chamar de King. E põe check nisso, né? Que golpe, que nocaute, foi até uma espinha na garganta. O Meloto foi de Joshua Van vencendo o Rei Suruya, check também pro Meloto. E eu fui de Carlos Real por espancamento em cima do Alex Morono, check para mim também, sem mico. E desta vez, porque eu esqueci de falar quais seriam os campos minados no evento passado. A gente passou batido dessa vez, vamos falar qual é o nosso campo minado para esse evento. Começando com você, Meloto. Kevin Vallejos, Argentina. Kevin Vallejos vencendo o Seung Yu Choi. E você, Barbie? Meu campo minado vai no Josias Mussassa vencendo Carlos Vera. Se eu errei a pronunciação, azar. E eu tô indo de Su Yong-yu vencendo o AJ Cunningham. O Meloto falou que não coloca a mão no fogo nele, mas eu tô colocando, hein? Boa sorte. E chegamos na hora de empacotar e levar para viagem. Você, por favor, de novo, né? Dê um like se ainda não deu, compartilhe com alguém se ainda não compartilhou, inscreva-se aqui no nosso canal se ainda não é inscrito, por favor, ou inscrita, por favor. E vamos pro tapinha de despedida, começando com você, Barbie. Qual que é o teu tapinha de despedida? Conta pra gente. O meu tapinha de despedida, e eu sempre. Eu tenho a impressão que é toda semana isso. Toda semana eu reclamo do UFC e do Dana White por algum motivo. Meu tapinha de despedida tá indo na cara do Dana White por essa. Porra, mas eu Eu vou dizer. O quê?
Eu falei que ia dar o tapa na cara do Dana White. Sensacional! Sensacional! Junte-se ao time. Uma mão mais pesada, 2 tapas. Aqui tem espaço do meu lado, rapaz. Olha só. Este aqui é o belo espaço ocupado pelo nosso amigo Fabiano Rampazzo, que acabou de entrar para o Exército Carismático. Seja bem-vindo, novo tenente Rampazzo do Exército Carismático. Soldados, venham aqui comigo que eu quero conversar com vocês, porque tá rolando na internet, online, da galera do Dana White, do povo do UFC, flertar com a ideia de colocar o Justin Gaethje para defender o cinturão. E, bicho, vocês estão querendo ir contra o esporte aqui. Não, cheguem mais perto, porque eu quero conversar com vocês. Vocês estão querendo ir contra o esporte aqui. Eu sei que o Tsarukian saiu da luta em cima da hora. Foi frustrante? Foi! Mas você não precisa tripudiar o bom nome da categoria dos pesos leves, colocando a porcaria do Justin Gaethje vindo de uma vitória, que era uma revanche de uma luta que ele venceu em cima de um cara que pegou a luta de última hora para disputar o cinturão, ao invés do cara que é obviamente o contender número 1. Por que você quer punir o cara tanto assim, a ponto de querer desrespeitar não só o ranking, mas a forma que os esportes devem funcionar? Foi chato, foi, mas passou. Deixa isso de lado, irmão. Você tá querendo incentivar tanto seus lutadores a lutarem machucados, que você vai punir o cara dessa forma, vai colocar alguém que não deveria estar disputando o cinturão para disputar só para ser chato, porque, pelo amor de Deus, esquece isso, bicho. Ninguém tá guardando tanto rancor do Tsarukian quanto você. Panaca, tapa na cara. Bom, eu não vou me prolongar para não ser tão repetitivo aqui, mas o meu tapa na cara, meu tapa de despedida é um tapa na cara do Dana White, como eu já avisei aqui, por conta desse evento, cara. Assim, o Meluto levantou boas hipóteses de por que isso acontece, apresentou algumas soluções para parar de ter eventos tão mequetrefes assim, mas, cara, a gente veio de um UFC numerado que já não estava tão bom, tinha a luta principal lá incrível, ok, mas mesmo o Common Event foi uma luta divertida, mas que, cara, que não levava ninguém para lugar nenhum. Estão querendo agora levar o Justin Gaethje para disputa do cinturão, forçando a barra, como o Barbie acabou de falar, né? Mas não era uma luta excitante do ponto de vista competitivo, e era um Common Event. Para baixo ali já não tinha grandes coisas também, lutadores excitantes, mas as lutas foram díspares em muitos casos, né? Eu achei que foi um evento numerado aquém, e aí na sequência vem esse evento mequetrefe. Dana White, eu não costumo desbofeteá-lo tanto quanto meus colegas aqui, mas dessa vez vai sobrar para você. E você, Melotíssimo, qual que seria o teu tapa de despedida? Você tá bravo que nem a gente ou tá paz e amor? Eu só queria complementar uma coisinha rapidinho. No caso do Barbie, ainda do espinho dele aí, do tapinha, tem o Topuria ainda na frente do Gaethje para disputar esse cinturão. E talvez até o Charles do Bronx, que fez mais do que o próprio Gaethje. Mas enfim. E o Rampazzo, só para também não deixar aqui todo mundo achando que esse evento aí é um velório, pior seria se não tivesse nada, tá? Eu prefiro que ainda assim tenha esse evento e pelo menos vai acabar cedo, não vou ficar até 5 da manhã acordado, né, como tem sido ultimamente. Você vem com esses papinhos. Não. Você vai ver, pior seria se não tivesse nada. Tá bom, vai assistir o Bellator então, meu amigo. Não, eu digo, ó, a questão aqui é nível, porque eu ligo a TV, vocês deu 400 formas do UFC recuperar desses problemas. Para mim, tem uma forma simples que é tipo, você mete evento na terça-feira, porque se você vai pegar tanto lutador mais ou menos medíocre, igual a gente tá vendo nesse caso de sábado, você não pode querer meter eles no mesmo card da galera que é top 30 do mundo. E infelizmente o UFC tá deixando tanta gente entrar a partir de Contender Series, pegando luta de última hora, que tá ficando super rotado. Não é porque o problema não é o número de lutadores que o UFC tem. O problema está sendo a falta de filtro. Porque agora tem tanta gente, tanto lutador mequetrefe dentro do UFC, e eu só quero dar um ressalvo, quando eu falo lutador mequetrefe, não é que os caras são ruins, todos eles me dariam porrada, com toda a certeza deste planeta. Mas só que a nível de UFC, a gente deveria ter só top 30 a top 50 do planeta. Ninguém fora disso deveria estar dentro do evento. E esse card de sábado agora, praticamente só tem isso. O problema não é o número de lutadores, é a falta de liga. A gente tem um monte de cara fechado que a gente assim, como que esse cara tropeçou e caiu dentro do evento? Ok, perdão, Meloto, continua seu speech. Tá, beleza, mas ainda assim eu prefiro que
seja como está do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que a gente ficava 2, 3 semanas sem ver evento. Dito isso, vamos que vamos pro meu tapinha, que vai nas costas do Dana White, vai na contramão de vocês. Vagabundo! Puxa saco! Sorte que eu tô na gringa, meu louco. Você tem sorte. Aqui não é hater do Dana White, aqui a gente tenta ser justo com o homem. Dessa vez ele acertou, por quê? Finalmente ele vai criar a liga, tal liga de boxe que ele vinha dizendo, vinha flertando há muitos anos, e eu acho que pode ser uma boazaça pro MMA isso, porque vai possibilitar com que a gente tenha intercâmbios de lutadores das duas modalidades, coisas que eu acho que ajudaria, agregaria para o esporte. Quem não gostaria, de repente, de ver o Poatan ou algum bom boxeador do UFC se testando no boxe contra um campeão mundial? Isso pode acontecer com mais frequência daqui para frente. E vice-versa. Alguns boxeadores que talvez tenham ali também algum background de wrestling, talvez, sabe, alguma coisa básica, eles fazerem a migração pro MMA, pro UFC, ali fazer uma luta, uma super luta, eu acho que isso aí seria uma show de bola e tapa nas costas do Dana White, que merece, eu acho. Maravilha, maravilha, Meloto. Aqui é democracia, né? Temos tapa na cara, tapas nas costas, amor e ódio convivendo juntos. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima quinta. Presta, filhas!